Graça e a paz do Senhor a todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo. E nesse momento nós queremos abordar um assunto muito importante para todos nós. Eu quero abordar junto com vocês a questão da cura, a cura de Deus na vida humana. Você acredita que Deus tem poder para curar você? Ele restituir saúde, não somente uma cura unilateral, mas uma cura total, em todo o seu ser, em toda a sua história, não apenas no físico, nem só no psíquico, mas na alma, no espírito, no conjunto completo do nosso ser. Você acredita que Deus pode fazer? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E crer aqui não é um conjunto de crenças ou superstições. Crer tem tudo a ver com confiar no caráter de Deus. Confiar que Deus tem o poder de fazê-lo e Deus deseja fazê-lo porque a motivação de fazê-lo é o seu caráter de amor. Você acredita? Para falar sobre a cura de Deus na vida humana, eu vou ler para vocês um verso de um conjunto, de um texto completo do capítulo 8 de Mateus. 8 de Mateus, verso 17, diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse texto retrata o ingresso de Deus na humanidade. O ingresso do ser divino fazendo parte do conjunto humano. Um Deus que se humanizou, entrou na história humana para fazer parte dos dilemas humanos, perceber, sentir, tocar, ser tocado, passar tempo, viver o tempo, sentir a brisa, sentir o calor, o frio, sentir fome, sede, sentir-se só, abandonado. Enfim, ele entra e ingressa na história humana para fazer parte do cotidiano humano e como também dos seus dilemas. E além de fazer parte dessa humanidade histórica, ele, além de tudo isso, sendo ele conhecido como Deus absoluto e intocável, inatingível, agora ele está vestido de corpo. Ele agora faz parte da história humana. E agora ele está carregando sobre si nossas dores. É o que diz o verso 17, baseado em Isaías 51, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si nossas enfermidades. Ele recebe o fardo da nossa humanidade, nos seus dilemas, em suas doenças, em suas dores, ele leva sobre si. Ele assume na história da vida dele, no que tange a sua humanização, toda dor, toda tristeza, toda angústia, ele leva sobre si. E aí ele faz participação desse dilema humano. E esse Deus sabe o que é sofrer, esse Deus sabe o que é sentir dor, angústia, doenças invisíveis, que são as psicológicas, as doenças internas, que é muito difícil de se diagnosticar, mas também fere o quanto as de fora, e eu digo mais, fere mais porque maltrata o nosso ser interior. Tudo isso ele passou. Se fazer um estudo sobre a humanização de Jesus, notaríamos que ele é participativo no nosso sofrer. No entanto, ele vem tomar sobre si, ele vem nos aliviar dessas dores, ele vem proporcionar cura absoluta para a doença humana.
E ele é esse médico que não só diagnostica a doença, mas ele toma para ele a doença. Ele absorve. O contexto que eu acabei de ler diz que ele passou a tarde inteira recebendo lunáticos, pessoas oprimidas por demônios, cegos, coxos, paralíticos, mudos, surdos, e toda moléstia que havia entre aquela comunidade ele foi atendendo, e todos eram por ele curados. E aí ele vai levando, absorvendo as dores humanas. Um Deus como esse, historicamente conhecido como Jesus de Nazaré, não pode ser acusado de ser insensível e não participativo. Nem pode ser acusado de não se importar com as dores e dilemas humanos, e de nem fazer nada por isso. Mas nós vemos um Deus que tem um desejo absoluto no coração de ver a sua criação gozando de perfeita saúde. Saúde completa, espiritual, mental, física. A proposta dele é esse alívio para as dores. A proposta dele é essa cura absoluta, que nós chamamos de salvação. E ele promete. Diz que no lugar ou no estado dessa salvação não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem doença, nem praga alguma. Você vai ver isso no Apocalipse do capítulo 21 e 22. Não haverá mais pranto, nem dor, nem angústia. Ele propõe esse estado eterno de bem-estar. É uma proposta dele, e nessa simbologia física ele curou doentes. Ele ministrou libertação para os que estão vivendo os seus dilemas humanos. Foi curando leprosos, foi tirando da mente de seres humanos a patologia demoníaca, foi trazendo paz e sossego ao coração humano, foi ressuscitando mortos, mostrando que no reino dele haverá plena felicidade e perfeita saúde. No entanto, o mundo continua penando, sofrendo. É uma humanidade adoecida. E a pior doença do ser humano é a maldade, malignidade interna. O egocentrismo, que é uma doença, uma patologia social. Essa separação entre os seres humanos é uma doença terrível. Ninguém está mais seguro. A ambição, a ganância calou e amarrou o amor e o sentimento de humanidade entre nós, seres humanos. Não há mais respeito, há apenas uso e desuso da vida humana. Ele propõe cura, ele propõe uma restauração. O grande dilema é que o ser humano não quer essa cura. Ainda que diga que queira, mas o que está ligado ao coração humano é apenas um paliativo como busca, e não um tratamento para a cura. O ser humano não quer ser curado, o ser humano quer apenas ser aliviado das tensões da dor. Ele quer apenas aliviar, maneirar os sintomas da doença. Só que com Deus ele não tem paliativos, nem propõe morfina existencial para aliviar a dor. Ele propõe o tratamento, a cirurgia para remover o câncer da malignidade do coração e da doença humana. Quem oferece paliativo é o diabo, Satanás. E ele tem dado morfina e anestesia de consciência a milhares dos seres humanos existentes. Desde a prostituição, da volúpia gananciosa, do dinheiro, da fama, do sucesso, das orgias, das drogas.
da alienação religiosa, das sensações efêmeras de uma falsa saúde mental, das falsas religiões, dos enganos engoldos. Ele tem dado essa morfina e a humanidade tem usufruído, engolido esses comprimidos diabólicos, mas a doença continua. O carnaval no mês de fevereiro é uma das pílulas para aliviar o sintoma da opressão. O cara tá pulando, correndo atrás do trio, dançando frevo, ele nem se lembra de que está afundado em dívidas, de que a família dele não está nada bem, de que o país está uma bagunça. Mas ele está no paliativo. Agora, Jesus é o médico que propõe levar sobre si as dores, mas ele tem um acordo, é preciso deitar-se na mesa da sua cirurgia e ele operar no seu tratamento o coração do ser humano. E só aí o câncer será removido e a saúde será restabelecida. Saúde mental, espiritual, social. O Brasil, enquanto estiver no paliativo, vai se tornar esse país adoecido. Agora, quando o indivíduo brasileiro ou os que habitam nessa terra ou em qualquer parte do globo, do planeta, se houver uma comunidade que deseje ser curada, vindo a Cristo e se submetendo ao tratamento que o Evangelho propõe, tal comunidade será totalmente curada das suas doenças. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Se você deseja essa cura, é preciso se submeter, pois da parte dele não há paliativo, não há morfina, nem anestesia da consciência. Ele vai lhe tratar, ainda que o tratamento seja um pouco angustioso, doloroso, demore, mas a cura vai brotar. É preciso entender isso. Não adianta estar acusando a Deus de que ele não participa, porque tanta maldade. A maldade é porque o ser humano não quer tratamento, o ser humano quer paliativo. Eu vou ler para vocês aqui, para encerrar esse assunto, quando Jesus vai ao tanque de Betesda, onde há muitos doentes. Havia uma festa religiosa em Jerusalém, ele antes de ir para a festa, ele passa pelo tanque de Betesda, onde habitavam todos os enfermos que não poderiam ir à festa. Ele chega, encontra um homem há 38 anos deitado, doente, numa cama, sem poder levantar-se, e ele faz a seguinte pergunta. Vendo aquele homem deitado, no verso 6 de João 5, ele faz a seguinte pergunta: queres ser curado? Essa é a pergunta que ele fez a um moribundo que a vida inteira estava deitado em uma cama adoecido. Não só no corpo, mas na mente, no espírito. O espírito dele estava deitado e definhando. Jesus poderia curar sem essa pergunta, mas ele pergunta: queres mesmo ser curado? Como também essa pergunta lateja ao coração humano moderno: querem ser curado? Se a resposta for sim, ele diz: levante, tome o teu leito e ande. Entre no processo, confie na minha palavra, siga-me, abra o coração, permita que eu faça e você será curado. Mas as pessoas querem apenas que Cristo aplique uma dipirona para aliviar a dor. Ele tem bisturi, ele quer rasgar a pele, os nervos, separar e arrancar o tumor que está no coração da alma humana. E só assim a cura vai brotar. Pense sobre isso. Ele está a fim de operar você e lhe trazer cura perfeita no espírito, na mente e no corpo, circunstâncias. Pode ser, pode não, mas o que você é como indivíduo, a cura é a esperança que ele traz, mas é preciso se submeter ao tratamento. Porque senão você vai continuar só no paliativo, na anestesia da consciência, nas morfinas existenciais, mas nunca será curado de fato e de verdade. Mas se você se submeter ao Evangelho e ao Cristo médico dos médicos, a cura vai brotar como alva na sua vida. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.